Você é bem-vindo. Estimativas do IBGE apontam que em 2030 o Brasil terá mais idosos do que crianças. No Paraná, essa curva pode se inverter já em 2028. E a senescência ou a velhice só começou a ser estudada no século passado. Sobre o assunto, eu converso com a geriatra Caroline Macedo. Ela é professora do curso de Medicina da Universidade Positivo e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, sim. Com você? Estou bem, obrigado. Vamos começar fazendo uma distinção entre os conceitos de senescência e senilidade? A senescência é o processo natural de envelhecimento que o corpo enfrenta. Então, naturalmente, com o passar dos anos, o corpo vai enfrentando algumas modificações. A senilidade é quando esse corpo e essas alterações passam por um processo até acelerado ou modificado por conta de doenças, alguns agravos, algumas afecções que vão modificar esse processo ao longo do curso natural do envelhecimento. Quais são os marcos, então, que marcam os estudos da senescência? No século passado ainda, ali entre 1903, um estudioso, Metchnikoff, começou a estudar sobre a gerontologia, o estudo do envelhecimento dos velhos, dos anciãos. E em seguida, ali, por volta de 1909, Nasher pensou em como transformar isso em especialidade médica. Então foi mais ou menos ali que começaram os estudos. Naquele momento eles enfrentaram muitas barreiras, assim, a, a comunidade científica, acadêmica ainda não aceitava muito bem esses conceitos e tiveram que trabalhar aí ao longo de muito tempo para difundir os conhecimentos. Mesmo no século passado, o que motivou então o início desses estudos? Eles foram motivados por entenderem que aquela percepção de decadência, do envelhecimento não era bem assim. E também identificarem que o tratamento que eles preconizavam ou experimentavam em outros pacientes não davam certo nos idosos. Eles começaram a perceber que tinham algumas mudanças que exigiam um maior estudo, um maior conhecimento para poder proporcionar uma melhor assistência, mais abrangente e mais focada nessa população que de fato é diferente. Em linhas gerais, quais as principais mudanças que houve nesse um pouco mais de século nos estudos da senescência? Nos primeiros estudos até, eles falavam muito sobre as alterações biológicas do corpo, que muitas delas vão acontecer de qualquer modo, porque são parte desse processo. E ao longo do tempo eles foram percebendo que só esse olhar biológico não era suficiente. É importante, sim, mas não é suficiente, porque entende que aquele indivíduo estaria condenado àquelas alterações, àquelas vulnerabilidades do envelhecimento. E que o envelhecimento é muito mais abrangente, tem fatores sociais, culturais, psicológicos, espirituais, e que todos eles têm que ser abordados, porque se a gente ficar só no enfoque biológico, a gente não consegue atender esse indivíduo que é tão complexo. Da década de 40 do século passado para agora, a expectativa média de vida do brasileiro dobrou. Quais os fatores colaboraram para isso? Aqui no Brasil, a gente ainda vive um momento de sobreposição de doenças infecto-contagiosas, aquelas doenças infecciosas que levavam as pessoas à morte em décadas anteriores, e as doenças crônicas não transmissíveis. Ao passo que a gente faz essa transição de doenças infecto-contagiosas, que hoje já são muito mais controláveis e tratáveis, para as doenças crônicas não transmissíveis, a expectativa de vida aumenta. E isso também se deve à melhoria da assistência, da tecnologia em saúde, o avanço da medicina, medicamentos, tratamentos. Hoje, uma pessoa convive
com uma doença crônica por muitos anos. Antigamente, a pessoa infartava e simplesmente morria. Hoje, a pessoa tem um infarto, tem a possibilidade de passar por vários tratamentos, tomar medicamentos que vão permitir uma sobrevida muito maior. O Brasil é um país que tem vergonha de envelhecer? Eu acredito que sim. O Brasil é um país que enfrenta o etarismo. O etarismo, o ageísmo, o idadismo, que são termos que tratam do preconceito relacionado à idade. E aqui no Brasil esse preconceito está muito atrelado à velhice, ao envelhecimento. Parece que aquele conceito de velhice com decadência lá do começo do século passado ainda persiste. Então, se deparar com esse momento de envelhecer, estar diante de todas as vulnerabilidades da velhice e talvez sofrer todos esses preconceitos, traz essa sensação de vergonha de envelhecer. E recentemente eu tive o contato com um termo que é gerassicofobia, que é o medo de envelhecer. E talvez a gente esteja falando, na verdade, de um medo daquela incerteza, porque a gente não sabe como vai ser o nosso processo de envelhecer de fato. Mas também eu acho que atrelado a esse etarismo, a esse preconceito todo, associando o velho à dependência, à solidão, à decadência, né? Quanto que a gente ouve, mas não tem mais idade para isso. Mas a essas horas está aqui essa velha, né? Então eu acho que existe uma vergonha, um medo, talvez, de estar diante dessas situações. Essa impaciência, esse maltrato que você citou, isso tem um pouco a ver com a nossa perspectiva de ver no velho o nosso futuro e aí a gente negar que nós também vamos envelhecer? O convívio com a velhice nos faz abrir os olhos para o que há pela frente, né? A gente vai envelhecer invariavelmente se continuarmos vivos. Então, é se deparar com uma realidade que nem sempre é a realidade que eu gostaria ou que seria mais agradável. Mas eu acredito que essa impaciência também tem a ver com o conflito de gerações. As novas gerações estão muito mais atreladas à tecnologia, é tudo muito mais rápido. A gente fala da aceleração tecnológica, aceleração do ritmo de vida e cada vez os vídeos são mais curtos. Então talvez as novas gerações também enfrentem isso, eles querem que o idoso resolva as situações ou responda na mesma velocidade que eles convivem. Então talvez isso traga uma impaciência para nós, né? De querer tudo para ontem, sendo que a gente está diante de uma geração que não entrou em contato com muitas das tecnologias que estão disponíveis, que tem todo o potencial de aprender a utilizar, mas com uma destreza talvez um pouco diferente dessas gerações que já nasceram com o smartphone na mão. Por que a palavra velho ou velha soa mais ofensiva do que quando a gente se refere a alguém por idoso ou idosa? Há um preconceito em ser velho. E o termo velho, ele soa pejorativo. Isso daqui tá velho, então talvez não sirva mais. Tá ultrapassado, tá démodé. Não, falar démodé já é antigo, né? Tá desatualizado. Então, o termo velho traz esse tom pejorativo não só para a pessoa velha, né, mas para objetos, enfim. E aí os termos idoso e como às vezes a gente escuta, melhor idade, terceira idade, são eufemismos para tratar daquela pessoa que sim, é velha. Lendo alguns artigos para me preparar para essa entrevista, eu descobri que o idoso, ao longo do tempo, ele sempre foi visto, principalmente aqui no Brasil,
como um peso financeiro, né? Uma pessoa que traz gastos, que traz dependência. Isso realmente sempre foi assim, Carolina? Nós somos um país que envelheceu muito rápido e de alguma forma a nossa sociedade não conseguiu se preparar para esse envelhecimento. Eu falo da nossa sociedade, apesar de que países desenvolvidos, a gente tem visto lá na Europa as crises com a Previdência. Não sei se eles também se prepararam tão bem para esse envelhecimento, né? E aí entendendo o idoso, o velho, como um peso para a sociedade. E aqui no Brasil isso acaba se refletindo também com esse olhar global do velho dependente, do velho como um peso para a sociedade, como a questão da previdência. Nas últimas décadas tem se falado muito da economia prateada, de como essas pessoas idosas têm participado muito mais ativamente da economia, não só como atores e trabalhadores, mas também como consumidores, grandes consumidores. As grandes grifes mundiais vendem para pessoas entre 50, 60 e 70 anos. Então, talvez esses idosos não sejam tanto assim um peso para a sociedade, mas historicamente é assim que ainda é visto, infelizmente. Paradoxalmente, a impaciência, as casas de repouso no Brasil são muito mal vistas, tanto pelos familiares que são impacientes, como também pelos próprios idosos. Como explicar essa contradição? Antigamente, as famílias cuidavam dos seus idosos em casa. Talvez nem todos os familiares estavam ativos economicamente no mercado de trabalho e tinham tempo e disponibilidade para cuidar desses idosos em casa. Ou as famílias, isso historicamente mais no Oriente do que no Ocidente, um filho ficava na casa dos pais para cuidar deles na velhice. E com o tempo e com a modernidade, com a globalização, nós todos fomos mais inseridos no mercado de trabalho, né? Principalmente quando as mulheres saíram de casa para trabalhar. Então, a partir do momento que elas passam a trabalhar fora, elas não dispõem tanto desse tempo, dessa disponibilidade para cuidar dos familiares em casa. Antigamente, quando uma família colocava um idoso numa casa de repouso, né, numa instituição de longa permanência para idosos, como a gente chama hoje em dia, era visto como um abandono. E também muitas pessoas que acabavam procurando por moradia nesses lares eram pessoas que estavam mais vulneráveis, que não tinham suporte familiar, que estavam à margem da sociedade. Então, há essa visão mesmo ruim, né, das instituições de longa permanência por esse caráter histórico. Hoje há vários formatos de instituições para idosos de tamanhos diferentes, condições socioeconômicas, culturais diferentes, e que às vezes é o melhor que aquela família pode fazer para aquele idoso. Com o aumento da expectativa de vida, e a tendência é que ela seja cada vez mais crescente, também vão aumentar as doenças decorrentes de problemas e distúrbios mentais, por exemplo, como Alzheimer, Parkinson e outras demências. A prevalência, né, dessas doenças aumenta muito acima dos 60 anos e no caso do Alzheimer especificamente, ela vai aumentando progressivamente com o passar dos anos, com o envelhecimento. Então, quanto mais longevas as pessoas, maior a probabilidade de enfrentar síndromes demenciais. Eu falo do Alzheimer, que é a mais prevalente, mas demência vascular, demências por corpos de Levy, a gente tem várias outras demências aí associadas. Então são doenças que sim, que vão aumentar muito na nossa sociedade em decorrência do envelhecimento populacional. O que o Brasil pode aprender com os países que já têm populações mais envelhecidas? É a forma como eles tratam essas pessoas, a inserção social
que elas experimentam nesses países, respeito, educação às suas histórias, né? E tentar identificar o que foi problemático nessas experiências, tentar não repetir aqui. Qual o momento mais indicado para procurar um geriatra? O idoso é aquela pessoa maior de 60 anos aqui no Brasil, então a gente considera o idoso maior de 60, mas o geriatra tem um papel não só de tratamento de doenças, como de prevenção e promoção de saúde. Então, quanto mais cedo a gente pensar nesse processo de envelhecimento, quanto antes a gente preparar a nossa bagagem para essa velhice que vai chegar um dia, tanto melhor. Então, eu atendo pacientes ali acima de 50 anos que já começam a procurar o geriatra para construir essa velhice. Ela não é surpresa, né? Puxa, como chegou bem na velhice. Muito provavelmente foi uma vida inteira de qualidade de vida, de bons tratamentos, de bons hábitos. Então, chegou bem, né? A velhice bem-sucedida que a gente chama. Como estimular a autoestima dos velhos? Escutar o que eles têm a dizer, acolher. São muitos anos de experiência, são histórias de vida. Eu acho que valorizar essas histórias, reconhecer os valores dessas pessoas, eu acho que é o primeiro passo para garantir uma autoestima para esses indivíduos. E depois, como sociedade também, garantir a inserção social deles, garantir que eles tenham acesso aos lugares que eles desejam, que eles tenham acolhimento nesses lugares, eles não se sintam excluídos ou mal vistos por estarem em determinado local. Eu acho que muito mais do que uma fórmula mágica, né? Mas respeitar essas histórias, esses valores e tentar alinhar isso com o perfil da nossa sociedade. O que é decisivo para manter a autonomia e a funcionalidade dos velhos? A autonomia é a capacidade de tomada de decisão. Poder tomar as suas decisões, ter discernimento para tomar essas decisões. E a funcionalidade é a capacidade de executar as suas atividades, suas funções de forma independente. Então a gente tem duas coisas distintas aí para tentar garantir. A primeira delas é tratamento adequado das doenças crônicas. As doenças têm que estar bem tratadas. E também atuar no estilo de vida, na qualidade de vida, em outras abordagens que vão proporcionar esse envelhecimento mais saudável e controlar fatores de risco. Então, por exemplo, para doenças cardiovasculares ou para doenças cerebrais, atividade física, alimentação bem regulada, bem regrada, ter hobbies, tem que ter coisas que te fazem bem, conviver com diferentes gerações, isso é um fator de proteção cognitiva, isso protege para síndromes demenciais. Aprender coisas novas também é uma forma de garantir ou não só garantir, né, essa autonomia, mas como proteger das demências e vínculos afetivos saudáveis. Que dicas você dá para a gente lidar bem com as vulnerabilidades do envelhecer, seja dos nossos entes queridos e seja o nosso próprio envelhecimento? Resiliência. É essa capacidade de lidar com as adversidades que vão aparecer. Cada um vai ter a sua trajetória. O envelhecimento, eu falo que não há uma velhice, mas são muitas velhices, é heterogêneo, e cada um vai envelhecer de um jeito. E algumas situações
boas vão acontecer e algumas situações ruins vão acontecer. Quanto maior a nossa resiliência, a nossa capacidade de atuar diante dessas vulnerabilidades, de se reconstruir, né, do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, eu acho que é a dica para tentar lidar melhor, com mais leveza, talvez, com essas possíveis adversidades. Caroline, obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a você, agradeço muito o convite. E a você, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.